Olá, vamos conversar hoje sobre a primeira rodada de debates de candidatos a prefeitos deste Brasil. E vamos tomar como destaque as capitais São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São as quatro capitais que os debates foram mais movimentados e deram mais resultados, vamos dizer assim, para o eleitor, né? E este é o foco. O debate é feito para que o eleitor possa tirar as suas conclusões sobre cada um dos candidatos. Vamos falar da eleição de São Paulo, vamos falar da eleição do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e de Fortaleza. Os debates mais fortes e mais presentes registrados pela rede Bandeirantes. Em Fortaleza, vamos conversar por ela, nenhum candidato teve um destaque especial. Eu, pessoalmente, daria um pouco de relevância ao trabalho apresentado pelo Eduardo Girão, senador do Novo. Ele teve uma situação mais presente e marcou, vamos dizer assim, uma posição melhor do que os outros. Sarto ficou nas acusações, na troca de acusações com Evandro Leitão, da mesma forma que o capitão Wagner e o André Fernandes. Ninguém se destacou. O Evandro precisa melhorar um pouco o desempenho dele, porque ele está tentando ser um chefão, um todo-poderoso, né? Porque ele tem um apoio de todos poderosos, ele acha que é o todo-poderoso. Ficou cobrando respeito quando os seus adversários o acusaram de não ter assinado como presidente da Assembleia, de não ter colocado em frente a CPI do narcotráfico. E de pedir respeito. Por favor, me respeite. Ora, deputado, tenha paciência. Respeito é um valor imanente. Você primeiro tem que ter, para depois pedir. Bom, perderam uma chance. Embora tenham ganho, todos tenham ganho algum conhecimento, principalmente os que menos têm conhecimento. Mas foi um debate fraco, eu diria fim. Em São Paulo, aliás, antes de São Paulo, vamos falar também de Fortaleza, porque ontem é uma pesquisa sobre Fortaleza e deu um resultado totalmente diferente dos resultados que apresentava o Instituto Paraná, né, que sempre dava uma vantagem boa do capitão Wagner. Dessa vez deu um empate, sabe, quase todo mundo empatado. Vamos aos resultados. A pesquisa da Atlas Intel, instituto que eu não tinha ouvido falar ainda, deu o seguinte resultado. O André, 22,8% de intenção de voto. Evandro, 22,5%. Sarto, 22,4%. Wagner, 19,8%. Né? O senador Girão está muito mais embaixo, na faixa de 8%, por aí assim. Bom, este resultado coloca todo mundo na mesma panela, todo mundo no mesmo caldeirão, e agora vamos mexer para ver o que dá. O que vai dar é que as pessoas têm que trabalhar, têm que sair para os contatos, têm que arrumar suas propostas, e não ficar somente se discutindo e jogando a culpa um no outro, ou atacando uns aos outros. Né? Lá em São Paulo, vamos agora a São Paulo, os destaques em São Paulo foram o Pablo Marçal, da Atena, Boulos e, evidentemente, o prefeito Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição. Bom, o Pablo Marçal fez mais ou menos o que o cara do PST queria fazer em Fortaleza, ou seja, assumiu a postura de, sabe, um livre atirador, um franco atirador, e começou batendo logo no prefeito e batendo no Boulos, né? Chamando o Boulos, inclusive, do homem do açúcar. Sabe que a questão do açúcar, como coca de açúcar, é a cara que cheira, né? Aquela coisa toda. Então, ele foi muito forte em cima do Boulos e foi muito forte em cima do prefeito Ricardo Nunes. Né? O Datena ficou nessa história de querendo ser diferente, apresentando propostas, né? E não deu outra coisa. O Ricardo Nunes teve um bom destaque, teve uma boa apresentação, mas nada que desse assim vamos dizer, um saldo positivo. Né? O Pablo Marçal, evidentemente, chamou mais atenção, que era o que ele queria, que era o objetivo dele. Né? E o Boulos saiu no seu desempenho tradicional. Né? Aquele cara que está lá contando as histórias que ele acha que deve contar. Mas levou muita pancada, evidentemente que eu tenho que dizer que o plano de fundo de todos os debates foram os padrinhos. Quer dizer, muito cacete em cima do Bolsonaro e também muito cacete em cima do Lula. Então, os padrinhos, foi aquilo que eu disse já em alguns comentários, que essa eleição está sendo federalizada com muita força. Os valores e as propostas nacionais vão predominar
sobre as propostas locais. No Rio de Janeiro, foi do mesmo jeito. O Ramagem, o Alexandre Ramagem, foi o candidato que eu acho, na minha opinião, que teve o melhor desempenho junto com o do prefeito Eduardo Paes. Os dois tiveram a melhor apresentação. Não iria longe nessa discussão, porque o Alexandre Ramagem apresentou propostas, defendeu Bolsonaro enquanto os outros atacavam. Claro que a coisa é sempre na base do ataque e defesa, né? Então, eu destacaria estes dois no meio do ritual de candidatos que tem no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a coisa quase que Belo Horizonte, né, a capital, a disputa da capital, foi um debate quase que cômico, né? Quase que cômico, porque o atual prefeito de Minas, o Fuad Norman, ele simplesmente chegou um momento de ter pedido desculpa a candidata, a candidata Duda Salabert. Por quê? Porque o candidato, ora se apresentava como homem, ora se apresentava como mulher. E ele pediu, o senhor me dá licença e tal, e na verdade ela queria ser chamada de senhora. Houve essa confusão e ficou essa confusão sendo, vamos dizer assim, dominando o debate. O candidato a prefeito foi um dos melhores na apresentação, mas cometeu essa falha e teve que pedir desculpa a Duda Salabert. A Duda Salabert. Bom, esses foram os grandes destaques dos debates de ontem, na primeira rodada que é feita tradicionalmente pela rede Bandeirantes, né? A Band fez esse debate e o resultado está aí para que as pessoas comecem a analisar para escolher o seu candidato.